Fala galera, palpite chama gol na área, aqui quem fala é J Souza, trazendo os melhores palpites para vocês todos os dias. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para estar recebendo os palpites diariamente. Começando aqui pela Liga dos Campeões, oitava de final, temos a equipe do Porto, que recebe a equipe da Inter de Milão. O jogo de ida da Champions League foi 1 a 0 para a equipe do Inter. O Porto aí que dos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. O ambas marcam bateu aqui na maioria dos jogos, de 3 dos últimos 5. E a equipe da Inter de Milão, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. A equipe da Inter de Milão que vem oscilando bastante. E nesse jogo aqui, uma expectativa de poucos gols, né? Até pelo nível da competição, uma Champions League. Eu acredito que não vai sair tantos gols assim. Vou deixar um palpite para vocês aqui de jogo abaixo de 3,5 gols. O jogo de ida foi apenas 1 a 0 para a equipe da Inter. Não acredito que saia muitos gols nesse jogo de volta. Então, o palpite para a gente aqui nessa partida é jogo abaixo de 3,5 gols. Mais um jogão aqui pelas oitavas de final da Champions League. Manchester City versus a equipe do RB Leipzig. O jogo de ida foi 1 a 1. Manchester City aqui dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1. Última partida pela Premier League venceu por apenas um gol, não bateu o acima de 1,5. E a equipe da RB Leipzig aqui dos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Porém, acima de 2,5 bateu aqui em 4 dos últimos 5 jogos, né? Jogo muito difícil, né? Por ser uma oitava de final da Champions League. Não acredito em muitos gols nessa partida, apesar da equipe do City ter De Bruyne, ter o Haaland. Acredito que o Manchester City vença essa partida aqui com tranquilidade. Acho que 1 a 0, 2 a 0. Pode ser que seja uma goleada aqui e saia muitos gols na partida, mas prefiro não arriscar em tantos gols assim. Até pelo fato do jogo anterior não ter saído tantos gols. Saiu apenas acima de 1,5. Vou deixar a vitória do City para vocês aqui. City que tem buscado essa competição há um bom tempo, né? Tenta tanto ser campeão, o Pep Guardiola. Não acredito aí que o Manchester City vença essa partida aqui. Acho que o City não vai cair nas oitavas de final. Na Colômbia nós temos a equipe do Tolima, que recebe o time do La Equidad. Tolima aí dos últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Um acima de 1,5 bateu aqui em 3 dos últimos 5 jogos. E a equipe do La Equidad, dos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Aqui é começo de campeonato, pessoal. Oitava rodada do campeonato da Colômbia, né? Não acredito em muitos gols, até pelo início de competição. Vou deixar um palpite para vocês aqui de jogo abaixo de 3,5 gols. Não vejo muitos gols saindo nessa partida, até porque dos últimos 5 jogos, 4 não bateram nem acima de 2,5. Vou deixar um palpite para vocês aqui então de jogo abaixo de 3,5 gols. Copa do Brasil, Coritiba versus Criciúma. Coritiba aí dos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. O acima de 2,5 bateu aqui em 3 jogos dos últimos 5. Jogo muito interessante para a gente estar apostando em mais 1,5 gols. E a equipe do Criciúma vem muito bem. Nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou apenas 1. O acima de 1,5 bateu aqui na maioria dos jogos. Bateu em 4 dos últimos 5. Só apenas aqui contra o Figueirense que o Criciúma venceu por 1 a 0. E nos confrontos diretos, o ambas marcam bateu algumas vezes também aqui, ó. 3 vezes das últimas 5. Acima de 1,5 também bateu 3 vezes das últimas 5. Então vou deixar para vocês aqui nessa partida um palpite de jogo acima de 1,5 gols. Às 9h30 da noite, pela Copa do Brasil, temos América Mineiro e Santa Cruz. O América aí que dos últimos 5 jogos empatou 3 e venceu 2. Sendo que a última partida aí venceu o Cruzeiro. Jogo muito difícil aí. Mas mesmo assim ainda conseguiu sair com a vitória dentro de campo por 2 a 0. E a equipe do Santa Cruz, dos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. O acima de 1,5 bateu em todas as partidas. E no América também, né? Bateu em todas as partidas. Jogo muito interessante para a gente estar apostando em gols. Porém, nos confrontos diretos, não saíram tantos gols assim, né? Nas últimas 5 partidas, o América venceu por 1 a 0. O outro jogo venceu por 1 a 0. O Santa Cruz venceu uma partida por 1 a 0. E teve uma partida que o Santa venceu por 3 e outra por 2 a 1. Vou deixar um palpite para vocês aqui de casa vence. Não vamos querer brincar muito com a sorte. As duas equipes vêm fazendo muitos gols, tem sido bem over. Porém, vou deixar um palpite de casa vence.
Favoritismo aqui total nessa partida é da equipe do América. Galera, e o bilhetão que eu deixo para vocês hoje aqui, pra gente ir em busca de mais um win no canal, é a vitória do Manchester City contra a equipe do RB Leipzig. Vejo muito valor nessa operação. E pela Copa do Brasil, vitória do América, casa vence, contra a equipe do Santa Cruz. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para estar recebendo os palpites todos os dias. Vamos para cima, galera. Chama!